Como o Senhor Jesus Cristo disse, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Provérbios, no Velho Testamento, capítulo 4, versículo 26, que diz assim: pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Repetindo, pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Uma outra versão desse mesmo versículo diz assim, uma linguagem mais atualizada: veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Repetindo, veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. E essa palavra, esse versículo, essa porção, aqui do livro de Provérbios, que foi escrito por Salomão, destaca muito a questão da sabedoria, e nós vamos ver que a primeira palavra, pondera, e essa palavra, o significado dessa palavra, ou seja, o sentido dessa palavra é examinar, pesquisar, minuciosamente, detalhadamente, com riquezas de detalhes, sem pressa, sem agitação, sem afobação, mas analisado de uma maneira com paciência, não com pressa. E eu gosto desse versículo porque é um alerta, é uma receita para a gente ter uma vida realmente abençoada por Deus. Evita erros, sofrimentos futuros. E quando diz, pondera a vereda de teus pés, e a versão que eu trouxe aqui, que é mais, que é atualizada, que diz, veja bem por onde andas. Por onde anda. Porque há decisões que acabam sendo tomadas no calor da precipitação, daquilo que está vendo, diante das circunstâncias. Olha, não, é isso aí, é apresentado algo e acaba fazendo uma escolha ruim. Quer ver? Vou dar um exemplo. Um relacionamento na área sentimental. Vou dar aqui um exemplo na área sentimental. Aí a pessoa, aí começa um namoro, um relacionamento sério, um compromisso. Mas aí você vai dizer assim, mas missionária Regina, como eu vou saber se realmente essa pessoa é de Deus, se essa pessoa vai ser um bom pai, vai ser um bom, um bom esposo? Quer ver um exemplo simples e prático? Vê qual o comportamento do seu namorado, da sua namorada, como é o relacionamento dele de filho, como ele trata a sua mãe. Qual é a maneira que ele trata, a maneira... Aí você já vai ter uma noção. Porque se ele está fazendo altas declarações de amor, te tratando, como uma princesa, mas diante da sua mãe é arrogante, é grosso, não tem respeito, então pode ter certeza que isso vai refletir futuramente na sua casa. Porque a gente conhece as pessoas no seu ambiente familiar. Porque no seu ambiente familiar é que elas se revelam. Pessoas que tiveram um relacionamento, casaram e estão sofrendo porque descobriram uma pessoa que eles desconheciam, um lado escuro, tenebroso, assustador, que até então não era assim, era amável, respeitador, e de repente viram um outro lado, porque não tiveram de ponderar, de examinar bem. Tem que analisar, principalmente relacionamentos, através de redes sociais, nada contra, tem pessoas até que se conhecem e acabou, mas é muito delicado. Tem que ter muito cuidado, que uma coisa é o mundo virtual, outra coisa é pessoal.
Então, quando fala essa questão de ponderar, de examinar bem com quem o seu filho está andando, qual é o relacionamento, as amizades, a sua filha, você já procurou para analisar isso, poder ver? Muitas vezes você está pensando que é uma pessoa boa, que vai estar somando um relacionamento de amizade inofensivo, e quantos aí que acabaram enveredando por caminhos tortuosos, das drogas, dos vícios, por causa de um amigo que aparentemente parecia ser uma pessoa boa, mas não era. Então a gente tem que estar, hoje nós vivemos num período, numa época, a gente tem que estar em alerta. É 24 horas, você tem que estar alerta. Então, quando fala essa questão de ponderar, quando fala essa questão de, né, como diz aqui, veja bem por onde anda, é algo para o nosso bem. Quantas coisas podem ser evitadas quando nós tomamos a decisão certa? Sem precipitação, sem desespero. Avaliando, analisando. Há um provérbio que diz assim, que na multidão de conselhos, a sabedoria. A gente vê no caso de Ló. Abraão falou para ele escolher. E ele, quando olhou, nem viu aquele cartão postal. Né? Falou, não, eu quero ficar naquela... Não, eu quero aquelas terras ali. Como se fosse o jardim, um paraíso, como se fosse o jardim do Éden. E quando ele foi habitar naquele lugar, os moradores daquele lugar, a vizinhança daquele lugar, eram pessoas totalmente oprimidas. E ali Deus agiu de misericórdia, porque Abraão intercedeu por ele. Aí você já sabe o decorrer da história, que fala sobre Sodoma e Gomorra. Lugar totalmente corrompido. Porque ele se guiou pelo que ele estava vendo. Ele se guiou pelos os olhos, pelas circunstâncias. Então é importante da gente ter esse cuidado de estar analisando o que você vai fazer. Está querendo, foi convidado para fazer fazer parte de uma sociedade, né, na área financeira, né, de empreendedor, né, montar um negócio, e aí houve uma proposta para poder ser sócio. Cuidado. Analisa. Procura ver. Você vai montar uma empresa. Procura analisar o ponto que você vai estar colocando. Seu estabelecimento. As pessoas, né? Há toda uma... Né, tem que averiguar. Tem que averiguar. Para você fazer a coisa certa. Quando você fizer o investimento, você faz um investimento totalmente consciente. Porque muitas vezes há uma tendência de a gente pesar somente os prós, o que é favorável. Mas a gente tem que pesar os prós e os contras. Para ver aquilo se vai ser acessível, vai ser uma coisa boa ou não. Porque depois que começa, para voltar, aí é delicado. Por isso que é bom, em tudo que a gente for fazer, primeiramente, colocar diante de Deus. Colocar diante do altar de Deus e perguntar a Deus, Senhor, é de ti? É da tua vontade? Se não é, Pai, confirma. E pode ter certeza que Deus vai confirmar. Se é para a glória dele, se o nome dele vai ser glorificado, porque o nome dele sendo glorificado, você vai ser bem-sucedido. Aí você pode ir tranquilamente, sem medo, sem susto, porque vai acontecer, vai dar certo, porque Deus está sobre o quê? A aprovação de Deus. Aí a gente vê que, né, até vou fazer se mudar, né? Não, eu quero morar em outro bairro, você tem que fazer uma sindicância. Não pode chegar assim, olhar, ai, que bonito, e comprar, adquirir, a mesma coisa se for comprar um veículo, tem que ver bem, analisar, chamar alguém que entenda para poder ver se é aquilo mesmo, se não tem nenhuma, né, se não tem engatilhado, se tem alguma coisa escondida, camuflada, para não ficar no prejuízo. E isso é no mundo espiritual, isso é em todas as áreas, principalmente nos relacionamentos, seja na área sentimental, né, nos relacionamentos de amizades. Em tudo, nós temos que colocar Deus à frente. E não querer passar à frente de Deus. Porque tem coisa que a gente vê assim, aos nossos olhos, parece tão bom assim. Nem, ai, mas fica naquele desespero.
aquela precipitação. Já viu quando tem uma oferta? Liquidação, uma promoção, alguma coisa assim. Aí já fica naquela coisa de querer comprar, de querer adquirir. Aí quando chega lá para comprar, depois vai saber que tinha um outro lugar que era mais em conta, tinha um preço melhor. Aí fala, por que eu me precipitei? Podia ter esperado mais um pouco, ou senão até aquela mesma loja que estava vendendo acaba depois uma outra semana vendendo mais em conta ainda. Aí por isso que o fruto do Espírito eu gosto da paciência, sabe? Saber esperar. Tudo tem o tempo certo, a hora certa. E a gente tem que entender aquilo que é de Deus e aquilo também que não é de Deus. Porque tem coisas que parecem são igualzinhas. Já viu, né? Quando o irmão, né, gêmeos, né? A Bíblia até fala sobre gêmeos. E eles são idênticos. Tem gêmeos idênticos. Mas quando você vai conversar com eles individualmente, você vai ver a sua individualidade. E aí você vai ver que há uma diferença. Eles podem ser iguais assim, em aparência, mas a maneira de pensar, até de gosto, algumas coisas, vai se diferenciar. E há situações que chegam a nós muito parecidas. Sabe? Aquela coisa bem paralela, bem parecido. Mas há uma diferença que Deus vai detectar, que nós não conseguimos ver com nossos olhos carnais, não conseguimos detectar com nossos olhos carnais, físicos, mas Deus vê. É aí que a oração ela é importantíssima para detectar, para nos alertar do perigo. Nos alertar do perigo. Por isso que é importante da gente ter essa sensibilidade espiritual e reconhecer essa dependência de Deus e pedir ajuda mesmo ao Senhor em tudo que for fazer. Tem que ser o Senhor na frente. Para que não haja sofrimento. Para que não haja decepção. Para que não haja frustração. Para que não tenha, depois de ter ido até metade do caminho, ter que voltar tudo de novo, depois já está num ritmo. Mas depois vai ver, quando está lá na metade do caminho, aí vai ver que não era nada daquilo, depois tem que voltar, tem que desfazer tudo aquilo que foi construído com esforço. Houve um investimento, houve um envolvimento, houve um desgaste emocional, um desgaste até mesmo espiritual, achando que era a vontade de Deus. Então, para evitar isso, então nós temos que ponderar. Nós temos que examinar minuciosamente. É isso que a palavra de Deus está nos alertando. E nós estamos vivendo uma época que nós temos que estar alerta, nós temos que estar atento. Nem tudo que aparece adiante de nós, que parece ser perfeito, é perfeito. Nem tudo que aparece diante de nós, dizendo ser verdade, é verdadeiro. E nós temos algo chamado coração, sentimento. E enganoso é o coração. Tem hora que o nosso sentimento, tem hora que a gente olha, se comove, fica, e depois chega na hora não é nada daquilo. A gente age no calor, né, da emoção. Porque tem hora que a emoção ela quer fazer as escolhas. Muitas pessoas que escolheram através das suas emoções, daquilo que estava sentindo e achando que era e não era nada daquilo. E acabaram sofrendo. Porque acabaram se precipitando. Porque não colocaram essa palavra em prática de ponderar, de examinar minuciosamente. Então eu queria colocar, né, essa palavra, né, eu queria deixar essa palavra para que você possa estar guardando no seu coração. Que pondera a vereda de teus pés. Aí fala assim, todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Sabe, tudo direitinho, certinho, é tão bom, né? Prosperando em todas as áreas, olha que bênção. É muito bom, é gostoso. E você tem capacidade, porque Deus te deu capacidade para isso. Deus te deu capacidade para se relacionar com Ele, para entender a vontade dEle sobre a sua vida, na sua família, em todas as áreas. Deus te deu essa capacidade espiritual. É só você buscar, é só você estar diante do Senhor, que Ele vai estar te direcionando. Porque tem coisa que a gente fica meio sem saber, e é tanta informação, tantos conselhos, coisas que vêm assim, que não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a vontade de Deus. Mas Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você, tenha certeza disso.
Não fica triste porque já aconteceu algo que você acabou se precipitando, porque você não ponderou, você não examinou e acabou se frustrando, se decepcionando. Mas não fica triste, não. Não fica triste, não, que nós aprendemos com nossos erros. Isso é para não errar mais. Você vai sair você sai disso mais fortalecida. Você sai disso mais... Deus te dá uma estrutura, uma resistência maior. Diante das lutas, diante das dificuldades. Porque nós aprendemos. É uma escola, é a escola da vida. Mas nessa escola, o mestre é Deus. É Ele que nos ensina, é Ele que nos orienta, porque Ele quer o melhor para nós. Para nós termos uma vida bem-sucedida em todas as áreas. Então, tudo que você for ouvir, filtra. Tudo que você for ouvir, analisa. Todas as propostas que vier até você, analisa bem. Seja sentimental, seja profissional, até ministerial. Busque a face do Senhor, para que seja tudo feito de acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Porque as bênçãos de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Então, que você possa estar guardando essa palavra no seu coração. Que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal Discípulo Net 2, nos ajude na divulgação, compartilhando os vídeos, você que tem sido abençoado, tá bom? Fique na paz.